寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mais não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né, hoje temos teoria. E a teoria de hoje é: e se a Babilônia ainda existisse? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo eles de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é, aconteceu porque eu quis. E eu pego sempre os 3 principais fatos, né, mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último, né, a conclusão. Beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, né, só um contexto rápido aí. O reino da Babilônia, ou Império da Babilônia, Império Assírio, né, que alguns dizem que foi basicamente uma segunda parte, né, que o Império foi dividido em duas fases, aliás. Foi, né, um império, né, que teve seu início nos anos 2000 a.C., e ele acabou terminando em 500 a.C., e ele ficava localizado ali onde hoje é chamado de Iraque. Tanto é que o próprio Saddam se dizia o novo rei da Nova Babilônia, né? Enfim, e ele vai ser abordado aqui nessa teoria. E eu não sei muitas coisas, né, mas esse reino aí, esse império acabou, vida que segue, seguiu como Iraque, pipipi, popopó, mas beleza. O inscrito, ele não especificou se a Babilônia nunca tivesse caído ou se só existisse e não importasse como, não importava como. Então, né, em vez de ficar falando assim, nunca tivesse caído, para não ficar repetindo sempre a mesma fórmula, vamos dar uma diferenciada, beleza? Beleza? Então, né, teve toda essa história aí, existiu Babilônia, caiu Babilônia, subiu o Império Otomano, e trabalhamos a partir daí. E já vamos adiantar já para 1889, 1892, por aí, datas aleatórias mesmo. Para esses iraquianos, né, ou babilônios, que estavam ali sob domínio do Império Otomano, eles acabaram buscando ali uma independência, uma propaganda ali contra o Império Otomano. Então alguém pode surgir ali com a ideia, né, de reviver os antigos ensinamentos, fundamentos ali, e restaurar o que era a grande Babilônia e essas coisas todas. Então eles começariam a trabalhar ali na propaganda, né? E obviamente, né, como eles estariam trabalhando em uma propaganda intelectual, não um negócio militar, calma lá que eu já vou abordar, que eu sei que vocês gostam. Então, eu acho que iria levar um tempo, né? As pessoas iam colar posters, iam fazer passeatas, ia rolar uma pancadaria e algumas pessoas ali provavelmente, né, iriam presas ali pelos otomanos. Mas isso só iria sendo inflamado e servindo como combustível para uma futura revolta. E o que estava perto, a Primeira Guerra Mundial. Mas calma lá. Então, já a partir de 1900, né, vamos dar esse adianto aí, né, eles começam já a ir revidando aos poucos, né, através de guerrilhas, sempre carregando, né, alguma propaganda ali da Babilônia, justamente, né, para ser uma afronta aos otomanos. E aí chegamos até 1914. Quando estourou, né, a Primeira Guerra Mundial ali no fronte oriental, dizemos assim, né, contra os otomanos foram os últimos a cair.
E, obviamente, né, teve todo aquele lance do lance da Arábia, enfim, dos palestinos. Então, não foi uma tarefa fácil ali para os britânicos e franceses. Mas ok, vamos seguir a Primeira Guerra normal, só que dessa vez os britânicos eles teriam ajuda não, né, de futuros iraquianos, e sim futuros babilônios, né, uma neo-Babilônia. Ó, até que ficou um negócio meio futurista, uma neo-Babilônia. E com isso os britânicos, beleza, aceitam, então é criado um regimento aí neo-babilônico aí, enfim, né, onde eles teriam sua própria bandeira, mas obviamente, né, que eles estariam ali sob o comando dos britânicos. E então, de certa forma, né, isso ajudaria eles, porque se eles fossem lutar por conta própria, era um negócio que iria demorar muito e também era capaz de esgotar eles e esgotar essa ideia, e as pessoas acabarem mudando de lado, né? Não digo na questão de ir para o exército otomano, mas a questão de deixar essa ideia da Babilônia de lado e tentar formar uma outra coisa, algo que as pessoas tenham muito mais interesse. Então, ok, beleza, o regimento da Neo-Babilônia e o regimento neobabilônico, ele foi instaurado aí no exército britânico ali, né, para combater os otomanos, e eles ficarem ali responsável ali pelaquela área do Iraque, né, que a Inglaterra ocupou, né? Eles queriam colonizar ali também, né? Não vamos, convenhamos, né? Mas beleza. E isso vai ser útil aqui nessa teoria também. O porquê? Porque aí sim a coroa britânica, né, vai poder escolher um monarca, vai poder ver um monarca para inaugurar e recriar, né, basicamente essa nova Babilônia aí. Mas como é que funcionaria essa Babilônia sendo um protetorado britânico? Então tá, vamos lá, vamos construir aqui. Um pedacinho de terra, com toda certeza, um pedacinho de terra, assim, entre aspas, né? Seria ali uma zona autônoma 100% ali da Babilônia. Então, eles basicamente seguiriam os costumes deles, eles poderiam fechar aquela área, ter a própria religião deles, né? E os próprios costumes, né? Só que um pouco mais modernizados para a época. E, obviamente, né? Seria ali com o rei que a Inglaterra escolheu. Afinal, a Inglaterra não ia ajudar alguém se não fosse para escolher alguém que seria pró-ocidente, né? Como foi no Iraque ali até 1958, mas calma lá. Então, com isso, né, provavelmente também poderia ter algum outro pedaço de terra que aí sim os britânicos teriam livres ali para ocupar militarmente, né, principalmente ali com a fronteira com a Turquia, com o Irã, né, que era o Império Persa, justamente para eles não derrubarem logo a Babilônia, logo que acabou de surgir. Então, beleza, essas áreas aí seriam administradas pelo Império Britânico e o Império Babilônico teria ali a sua zona autônoma, né? Então, aí seria tipo basicamente algo que o Império Britânico não iria controlar tão diretamente assim. Beleza, tempo vai, tempo vem e estoura a Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que aí as coisas podem começar a dar ruim, justamente por causa de tentativas de golpe de Estado e principalmente, né, nessa propaganda aí de expulsar os britânicos de onde eles estavam ocupando. Então, aí sim, poderia até mesmo que surgir basicamente um segundo Iraque, né? Um segundo Iraque, ou então um outro reino nessas áreas, né? O reino do Iraque, aí sim, beleza, tudo tranquilo. Ou então até mesmo uma república do Iraque justamente para colaborar com o eixo. Só que eu acredito que dessa vez eles buscariam sim colocar a Babilônia em xeque novamente, justamente para eles terem uma expansão de terra. E não só isso, né, mas também como são muçulmanos competindo com outros povos, não é competindo, né, mas disputando o poder com outros povos não muçulmanos naquela área, então muito provavelmente que sim, a Babilônia seria atacada ali de certa forma pelo eixo. Sim, o Iraque fazia parte do eixo, e então isso basicamente os colocariam nos aliados, né?
Tudo bem que o Irã, o Irã foi atacado pelos dois, né? Mas ele acabou sendo ocupado ali pelos britânicos. Então, de certa forma, querendo ou não, né? Ele acabou ficando dos aliados. Mas ok, então, né? E com a Babilônia não seria diferente. Eles possivelmente se manteriam neutro ali no início da guerra, justamente por não ter tanto recurso. Mas aí sim que o Iraque começasse a tentar dar as caras ali e atacar as áreas ali determinadas, aí sim a Babilônia poderia falar assim, opa, você quer vir pra cima, então vem. Mas calma lá que eu vou chamar a Inglaterra primeiro, tá? Então, acredito que aconteceria isso. E eu acredito também que no início eles até poderiam sim acabar perdendo terra, terem o território violado através de aviões e até mesmo alguns tanques, mas isso mudaria de cena assim que a Inglaterra chegasse no lugar e desse uma help ali para os babilônicos. Então, beleza. Os babilônicos ganharam e eles tomaram ali a terra ali que seria o Iraque, né, que seria a República do Iraque, e com muçulmanos, presta bem atenção, e com muçulmanos e babilônicos convivendo no mesmo local, obviamente, né, que isso não iria dar certo porque iriam sim ter alguns mais extremos, né? Então, já a partir daí, pulamos para a Guerra Fria. E mais precisamente para 1958, né, quando aconteceu o golpe de Estado no Iraque, né, que quem participou dele, exatamente, Saddam Hussein. Então, nesse tempo, vai ter sim alguns conflitos entre muçulmanos e babilônicos, e um deles vai ser liderado pelo Saddam Hussein, que conhecendo o território e tendo ajuda ali, né, de alguns outros muçulmanos, podendo ser os sauditas, o pessoal do Omã, não sei qual era a relação entre Omã e Babilônia, né, se já existia essa relação entre babilônicos e muçulmanos também, mas vamos colocar aqui o Saddam como vilão. Então, até mesmo poderia ser capaz de sim, ele conseguir tomar um pedacinho de terra, e acabar se gabando que ele que vai ser o novo rei da Babilônia e que ele vai tomar tudo ali e que eles vão fazer uma revolução islâmica. Só que isso ficaria só no papel, eles até conseguiriam ali dominar uns pedacinhos de terra, mas eu acredito que eles teriam muito mais força assim que o Saddam pedisse ajuda para os curdos, falasse assim, ô curdo, é o seguinte, você quer ter sua zona autônoma aí? Você quer ter seu pedaço de terra e ser livre? Vem comigo, me ajuda a deitar esses caras na porrada que eu te dou a terra aí que vocês querem. Beleza? Beleza. E um outro fator determinante também, né, seria a Revolução Islâmica que aconteceu no Irã em 79. Então, 79. Então, isso iria servir de exemplo, né? Tipo, muçulmanos derrubando uma monarquia pró-ocidente. Mesmo que, né, no caso, a monarquia do Irã também fosse, né, um monarca muçulmano. Mas, enfim. Então, muito provavelmente, aí sim, a Babilônia estaria em xeque, teria ali uma guerra civil. E vamos supor que os babilônicos vencem, né? Eles acabam vencendo e eles acabam ali vencendo, só que ainda ali com os pedacinhos de terra ali pertencendo ao Saddam, né? Eles não conseguiram, eles conseguiram só evitar o golpe, mas eles não conseguiram expulsar 100% o Saddam ali, né, do Império. Então tá. E com isso, eu acredito que muitas outras insurgências, né, pudessem vir a acontecer. E uma outra coisa também é que o Saddam ele não estaria perto ali do Kuwait, né, e também não teria nem como ele invadir. Então, se ele não pagasse a dívida ali que ele tinha com os sauditas e com os outros países, né, que ajudaram ele, era só uma questão de tempo até esses países pararem de sustentar o armamento dele e deixarem ele sofrer na mão dos babilônicos. E vamos supor que em vez dos Estados Unidos pegar o Saddam em 2003 ou 2006, 2006 se eu não me engano foi o julgamento dele, mas enfim. Em vez dos Estados Unidos ter pego o Saddam em 2003,
os babilônicos poderiam ter pego ele ainda nos anos 90 e provavelmente as coisas não seriam boas, né? Porque alguns modos de empacotamento eu acho que eles iriam seguir a moda antiga. E o Saddam não iria gostar nada disso. Mas como é que seria o reino da Babilônia, né? Esse novo reino da Babilônia, o reino da Neobabilônia, enfim. Seria uma monarquia, sim, seria uma monarquia, e uma monarquia teocrática, e eu arrisco dizer que ainda assim seria um país extremamente bonito, né? Seria um país muito bem construído, uma arquitetura própria, uma cultura própria, mas seria uma monarquia teocrática e seria um lugar extremamente fechado, principalmente, arrisco dizer, até os anos 2000, 2010. Então eles passariam a abrir o país, mas obviamente fariam aquele mesmo esquema, tipo, você pode vir, mas quando tiver algum visitante, algum acompanhante, algum guia, aliás, né, que vai conduzir vocês na viagem, justamente, né, para vocês não fazerem nada de errado ali e estragarem os costumes e verem algumas outras coisas que talvez não possam ser vistas, né? Enfim, eu acredito que seria mais ou menos igual o Turcomenistão, né? No quesito de beleza, eles iriam ter uma cidade inteira decorada, né, e tal. Mas seria basicamente uma outra Coreia do Norte ali, entre aspas, só que dessa vez no Oriente Médio. Reiterando aqui, né? Igual o Turcomenistão, se eu não me engano. E eles seriam, né, basicamente igual ao Turcomenistão, né, que eu estava em dúvida se era Turcomenistão ou Tajiquistão. Mas enfim, só que em vez de ter aquele ar meio pós-soviético e essas coisas todas, né, ele seria algo mais, ele teria suas próprias características, né, e também teria esculturas de reis e rainhas, príncipes, deuses. E com isso, né, ele justamente manteria o país fechado para as culturas de fora acabarem não estragando, né, não acabarem estragando os costumes dele, beleza? Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo, inscrito que me pediu, eu espero que você tenha gostado. Estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, fique à vontade, só dê aquele crédito. Mas enfim, comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Peço perdão, né, pela semana sem teoria, mas eu precisava descansar também, beleza? Mas enfim, né, compartilha lá pro seu amigo assim, mano, imagina que louco se a Babilônia ainda existisse, como é que seria a relação dele com os outros países? Como é que seria a relação dele com a Turquia, com o Saddam e essas coisas todas, hein? E daí passa lá pra frente, mas enfim, né? Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Curta, compartilha, se inscreve, segue lá no Insta, falou e fui!